Hoje, como eu sei que é só um pedacinho da confissão, então eu vou pegar só um parágrafo da confissão para a gente poder aqui juntos estudar, tá bom? Dá uma página só. Página 115, parágrafo 3º do exame de consciência. Que é o exame de consciência? O exame de consciência é uma diligente investigação dos pecados que se cometeram desde a última confissão bem feita. Como se faz o exame de consciência? Faço o exame de consciência trazendo diligentemente à memória, na presença de Deus, todos os pecados ainda não confessados, cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões, contra os mandamentos de Deus e da Igreja e contra as obrigações do próprio Estado. Vai sempre falar muito Estado, né? A gente percebe que Estado, hoje em dia, seria muito comum você perguntar o que o Estado brasileiro ou o Estado que você mora tem a ver com isso, né? Porque usa-se muito a palavra Estado para a parte, assim, burocrática, política, administrativa. No caso, no geral, se usa muito para a parte estadual e para a parte federal. Mas não tem nada a ver aqui, no caso, a igreja. E nós estamos falando de Estado, o Estado com E minúsculo, inclusive. Sim, se você é casado, se você é solteiro, se você é religioso, religiosa, né? Nesse sentido que se fala Estado, de acordo com o seu Estado. Então, você precisa fazer um exame de consciência, examinando os pecados cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Sobre que mais coisas devemos examinar. Então, quer dizer, por coisa que você pensou, por coisa que você falou, por coisa que você fez e até por coisa que você não fez, mas você devia ter feito. Ficou claro agora, né? Sobre o que mais coisas deveríamos examinarmos? Devemos examinarmos também sobre os maus hábitos e sobre as ocasiões de pecado. Olha aí. No exame devemos investigar também o número de pecados. No exame devemos investigar também o número de pecados mortais. Que é necessário para que um pecado seja mortal? Para que um pecado seja mortal, são necessárias 3 coisas: matéria grave, plena advertência e consentimento perfeito da vontade. Matéria grave, plena advertência e consentimento perfeito da vontade. Quando há uma matéria grave? Há matéria grave quando se trata de algo notavelmente contrário à lei de Deus e da Igreja. Então, está na cara que você está ofendendo a lei de Deus ou da Igreja. Por exemplo, pecar contra a castidade é sempre pecado mortal. E pecar contra a castidade não é só a pessoa, por exemplo, ir aí, né, para com outra pessoa e, né, justamente para os motéis da vida. É também, etc., né, em outros lugares, né? Mas assim, é também a pessoa pecar contra a castidade de si mesmo. Está lá vendo coisa pornográfica, fazendo o que não deve, essas coisas, essas práticas solitárias que também são pecados mortais. Então é pecado contra a castidade. Ficar olhando a turma na rua, a mesma coisa, ou na internet, idem, né? Ah, mas eu não estou em site pornográfico, mas eu estou no site de notícia, aparece uma mulher lá, estou quase que mostrando tudo. Então, viu? É isso que eu estou falando, você não devia estar lá. Na hora que você vê uma coisa dessa, nesse exemplo que eu estou dando, você renuncia e simplesmente cai fora do site para não mais voltar. Esse é o negócio, certo? Fugir das ocasiões do pecado. Arrume outro site de notícia que não tem esse tipo de coisa. Eles fazem muito isso. Olha, tem um site de Bíblia Católica online aí, e quando chega de noite é umas coisas absurdas que põem de propaganda. É claro que não são eles que põem, mas eles colocam espaços onde o Google pode colocar propaganda. E adivinha o tipo de propaganda que aparece de noite, né? Então, tudo isso para você levar em consideração nesse exemplo que eu estou falando. Mas se a pessoa tem um problema com gula, e tá, por exemplo, o pecado dela é gula, e ela, né? E ela começa a assistir aqueles vídeos que ensinam a fazer aquelas comidas gastronômicas, deu no mesmo futebol clube, né? É uma coisa, está pecando. Você está entendendo? É isso. Então, fugir da ocasião de pecado. Então, vamos lá de novo. Quando há matéria grave? Há matéria grave quando se trata de algo notavelmente contrário à lei de Deus e da Igreja. Quando há plena advertência no pecado? A plena advertência no pecado quando se conhece perfeitamente que se faz um mal grave. Então, no exemplo que eu estou dando, a pessoa está namorando com outra, ela tem noção exata que é pecado contra a castidade, ela ter relacionamento íntimo com essa outra pessoa, mas ela vai a si mesma. Então ela está pecando mortalmente contra Deus. O pecado mortal é aquele que mata a sua alma e te leva para o inferno.
Então ela sabia que era pecado mortal, mesmo assim ela está fazendo. Está entendendo o problema? É isso que eu estou falando. Quando no pecado há o consentimento perfeito da vontade, há no pecado o consentimento perfeito da vontade quando se quer fazer deliberadamente uma coisa, embora se reconheça que é culpável. Então, é uma coisa contra Deus, eu sei que é uma coisa contra Deus, eu vou e faço assim mesmo. Eu sei que é pecado, eu vou e faço assim mesmo. Pronto, está em pecado mortal assim plenamente. Inferno direto na certa. Porque se a gente sabe que é pecado contra Deus, vamos fazer por quê? Não roubar. O sujeito vai lá e rouba. Está querendo o quê? Céu? É que não é, né? Certo? A pessoa sabe que isso é pecado. E é crime também. A pessoa sabe que isso é pecado. A pessoa simplesmente vai e faz. Comete do mesmo jeito, mesmo sabendo que é pecado. Ela larga a mão. Não estou nem aí, eu vou fazer assim mesmo. Então, pecado mortal. Então, exemplos curtinhos para não alongar muito, mas você já entendeu, né? Que diligência se deve usar no exame de consciência? No exame de consciência se deve usar aquela diligência que se usaria um negócio de grande importância. É uma coisa de grande importância, a sua salvação. Então, você precisa levar a sério o exame de consciência, até porque se você tem pecados que você não confessa, eles não são perdoados. Você tem 10 pecados, mais 2 eu não vou confessar não, que não dá, sinto muito, não dá. Então, sinto muito, não dá, você não é perdoado desses 2 pecados, nem dos outros 8, e a sua confissão é inválida, e você acabou de fazer o 11º pecado, confissão inválida. Acabou de ofender contra a Deus, né? Senhor, estou me arrependendo dos meus pecados, mas só um pouquinho, não tudo, né? Por favor, né, gente? Deus é coisa seríssima. Quem está aqui com a gente, acompanhando o Antigo Testamento, às 6 da manhã e também ao meio-dia, está percebendo que não é fácil. Também à noite, às 22 horas, temos as cartas de São Paulo, está percebendo que seguir a Deus não é ficar aí na flauta só se divertindo. Não tem nada divertido, não. Tem uma caminhada difícil pela frente. O próprio Jesus disse que ia ser assim, certo? Então, quem leva o negócio da brincadeira termina no inferno. Vamos levar a sério como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Pensa num negócio mais importante que você podia resolver na sua vida. O que é? O que você pode pensar? Um casamento, a compra de uma casa, um negócio que você vai abrir que precisa prosperar, senão vai te dar prejuízo, um negócio que você já tem aberto que precisa dar lucro, sua carreira. Pensa numa coisa super importante. Então, isso aqui é muito mais importante, porque é a salvação da sua alma, é a sua vida eterna. Por isso tem que levar a sério. Quanto tempo se deve empregar no exame de consciência? Se deve empregar no exame de consciência mais ou menos tempo, conforme a necessidade, isto é, conforme o número e qualidade dos pecados que sobrecarregam a consciência e conforme o tempo decorrido desde a última confissão bem feita. A questão do tempo que você vai gastar é relativo também, né? Porque você vai examinar a sua consciência, pedir ao Espírito Santo, a Nossa Senhora, seu anjo da guarda, que te ajudem a ver os seus pecados. Não tem um tempo fixo, fala, bom, faz 6 meses que eu não confesso, então tem que ficar 1 hora fazendo exame de consciência. Não é uma coisa assim fixa. É o suficiente para você observar a sua vida, poder ver os pecados que você fez e se arrepender deles, tá certo? Como se pode facilitar o exame de consciência? Se facilita o exame para a confissão, Como se pode facilitar o exame para a confissão? Facilita-se o exame para a confissão fazendo todas as noites o exame de consciência sobre as ações do dia. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui todo dia, 22 horas. Nós terminamos o dia já fazendo exame de consciência, pedindo perdão a Deus, agradecendo pelo nosso dia, pedindo a bênção do Senhor para a nossa noite. Pedindo a bênção do Senhor para a nossa noite. Toda noite a gente faz exame de consciência aqui na paróquia, sabia? Ao vivo, hein? 22 horas. Se você ainda não participou, venha participar para você ver. É realmente assim, a finalização é uma maravilha mesmo, porque finaliza o dia, finaliza seu dia frente ao Senhor, finaliza seu dia frente às suas próprias tarefas, né? E pronto, finalizou seu dia, caminha, vamos descansar, amanhã tem mais. Então, a gente está aqui todo dia às 10 da noite, fazendo exame de consciência, ouvindo a palavra do Senhor, fazendo nossas orações,
agradecendo ao Senhor, e depois naninha para todo mundo. Ó, beleza, 22 horas aqui no nosso canal. Ah, professor, o canal não aparece para mim, né? Toda hora que aparece para mim. Bom, primeiro que eu aviso no Telegram, então faz favor de entrar lá naquela página Avisos da Paróquia Sagrada Face de Tours. É lá no Telegram. Avisos da Paróquia Sagrada Face de Tours, em primeiro lugar. Segundo lugar, faz favor de entrar direto, né? Nós temos um site direto aqui, é www.capeladasagradaface.com.br. É um link que eu tenho direto, que você entra direto aqui no YouTube, www.capeladasagradaface.com.br. Tem outra coisa que ajuda muito você fazer o seu exame de consciência. Foi bastante trabalhoso, mas eu consegui montar para vocês um roteiro completo, ou praticamente completo, vamos dizer assim, né? Um roteiro bem completo, né? Nós conseguimos montar um roteiro bem completo de exame de consciência para a confissão geral. Tem muito pecado lá, mas tem muito pecado, está naquele livrinho Como Fazer a Confissão Espiritual e Comunhão Espiritual na Sua Casa. Tem muito, mas tem muita sugestão de pecado lá para você ver como é que a coisa é, né? Você entender, bastante mesmo. E aí, então, é o tipo do livro que é indicado para todo mundo que é paróquia Sagrada Face de Tours para ter e para poder, então, ajudar você na sua confissão. Você vai descobrir cada coisa quando você ler lá que você nem imaginava que era pecado. É bom para você se corrigir. Aí você vai lembrar de mim, fala aí, olha, o professor Emílio falava que tem muita coisa que a gente faz, não sabe que é pecado, mas faz. Aí é aquela hashtag, professor Emílio tinha razão, né? Hashtag professor Emílio tinha razão. Então, porque eu sempre estou falando, olha, tem pecado que você não sabe que é pecado, mas você está cometendo. Então, toma cuidado. E lá nesse exame, assim, de consciência, ele é bom porque você faz exame seu de consciência, o que você está lembrando e o que você não está lembrando, lá tem. Não tem 100% de todos os pecados. Acho que não é possível um exame de consciência que tenha 100% de todos os pecados, né? Mas tem aí, olha, bastante. É bastante. Tá bom? Serve para o exame seu de consciência para a confissão geral, né? Quando você vai fazer confissão geral, a confissão espiritual sua se torna uma confissão geral, mas também serve para você na confissão, assim, né? Do mês que nós fazemos aqui todo mês, tá bom? Isso aí. Isso aí.